Estamos de volta com o programa Estúdio 36. E antes de eu conversar com o Bruno, Peter Bruno, eu vou dar uma notinha aí, porque atenção, gente, o banco de sangue do Hospital Universitário está precisando com urgência de doadores de sangue de todos os tipos. O estoque de sangue está baixíssimo devido às férias e vários pacientes que estão precisando de transfusão. Então, se você quiser ajudar, é só se dirigir à nova unidade de coleta do banco de sangue do HU, que é o hospital da UFSC, que fica no edifício Voluntária Dona Cora, ao lado do Banco do Brasil da Universidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12 horas. E é obrigatória a apresentação de documento com foto, não esqueça, tá? Então tá aí, né? Vamos ajudar, vamos colaborar. Bom, Peter, vamos falar então, né, sobre essa importância da hidratação na nossa vida. Isso. Vamos beber água. Cada vez se fala mais sobre hidratação, né? Só que muitas vezes as pessoas estão fazendo essa hidratação de forma errada também. É uma coisa que a gente comentou assim muito, e a gente comenta bastante, sim, é que se fala que a pessoa tem que ingerir, por exemplo, 2 a 3 litros de água por dia. Né? Mas não é só a pessoa ingerir 2 a 3 litros de água por dia. É uma média, na verdade, padrão, né? Exatamente. Que está relacionada a quem pesa 70 quilos, mais ou menos. Exatamente. A média é o seguinte, a tabela é a seguinte, são 35 ml de água por quilo. Então, uma pessoa que tem repetir? 35 ml de água por quilograma que a pessoa tenha de peso. Ó, então o pessoal pode fazer a conta, pega o papelzinho agora e fazer a conta, Vamos né? fazer por uma exemplo, conta rápida, 100 quilos, 3,5 litros de água. 70 quilos, que é o que se pegou de média e o que se fala, 2,5 litros de água. Isso. Uma pessoa que tem 50 quilos, ela não precisa ingerir, por exemplo, 2,5 litros de água, ela pode ingerir 1 litro e 750 ml de água. Ah, tá. Isso é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, porque também muita água, às vezes Exatamente, não faz bem, que pega né? uma menina, por exemplo, de 1,50 m, 50 quilos, de repente, para ela ingerir 2,5 litros de água, não vai... é muito mais difícil do que um homem, Verdade. por exemplo, que tenha 1,80 m e 100 quilos. É verdade. Bom, e as roupas, Peter? Assim, que tipos de roupas, que tipo de tecido são, assim, mais adequados quando a gente for fazer ou academia ou dar uma corridinha, né? Tem alguma... O que influencia, assim, na atividade física? O mercado tem crescido muito nesse segmento de roupas, né? Hoje se fala muito dos tecidos dry, por exemplo, que eles evitam a absorção de suor, né? De calor, principalmente. São tecidos mais soltos. A gente repara muito hoje no esporte. A gente vai pegar, por exemplo, uma camisa de futebol, que se tu compra uma camisa de futebol do teu time, tu vê que, por exemplo, na parte de baixo do braço, ela tem muito esse tecido. Mais furadinho, como se fosse, né? uma telinha, né? Uma telinha mais transparente. E nas partes de mais contato, que ela tenha mais contato com a pele, ela tem um tecido mais grosso, por exemplo, para evitar isso. Existe hoje muita coisa de técnica. O que a gente indica, use a roupa mais leve possível, né? E não só usar a roupa mais leve possível, mas também evite, por exemplo, os horários de atividade física que vão se fazer, né? Às vezes, quando a gente está, de repente, passeando na beira-mar, meio-dia, 1h, socorro. a gente vê aquela pessoa correndo ali, sofrendo. Sofrendo, pra quê, né? Pra que isso tudo? Qual é o benefício que isso vai gerar? Eu acho que porque talvez esteja lá suando, vai emagrecer, ou vai... Isso é completamente insalubre para ela. Ela ficar no meio-dia, problema de câncer de pele, e sem conseguir se hidratar, porque existe o tempo também de hidratação, né, Karen? A pessoa não pode, de repente, tomar 1 litro de água e sair correndo para daqui a 1 hora só. De repente, ela tem... Quanto tempo leva, assim, para o organismo A gente fala que a cada absorver 15 a 20 minutos a pessoa tem que se hidratar. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que ela vai, por exemplo, fazer uma caminhada ou uma corrida ou uma coisa assim, a gente diga que de 20 a 30 minutos ela ingira, por exemplo, a gente pegar uma média de 1,70 m, 70 quilos aí, da pessoa, se ela ingira 300 ml de água antes. É um copinho, mais ou menos. Exatamente, é um copo normal de água. E depois, a cada 15, 20 minutos que ela consiga se hidratar também. As pessoas fazem isso muito errado, né? E, de repente, a pessoa vai lá, corre na esteira, e depois ela acha, eu perdi 1 quilo. Vai se pesar, né? Pesa antes de correr depois. Daí não pode tomar água, né? Emagreci. Exatamente. Daqui quando ela toma água, engordei 1 quilo. Meu Deus, essa esteira não emagrece. Então, existe muita diferença disso. E o problema de hidratação, principalmente, ele gera um problema de saúde muito grande, né? O problema térmico. Então, se de repente tu tá sem se hidratar, a tua temperatura vai subir. Se a tua temperatura... Ou quando a gente toma muito sol também. Também, exatamente. Tua temperatura vai subir automaticamente. Vai fazer o quê? Com que tu tenhas uma frequência cardíaca maior. Acelerada. Isso vai te dar uma taquicardia. Verdade. Quando a gente está na praia, né? Isso acontece. A gente está lá exposto ao sol, vai dar uma caminhadinha,
na areia e acontece muito isso, né? A gente sente que a frequência está aumentando e aí parece que tu vai passar mal e às vezes até passa, tem gente que passa, né? Porque essa baixa pressão, hidratação dá náuseas, por exemplo, da tontura, da queda de pressão, da problema cognitivo, por exemplo, da falta de memória na pessoa. Então, assim, é muito importante, de repente, a pessoa se hidratar da maneira correta e ver com que vai se hidratar, né? É verdade, isso você tocou num assunto bem importante, porque muitas pessoas bebem assim, ou o Gatorade, ou bebem suco. Os isotônicos, né? Os isotônicos, exatamente, eles fazem que eles vão fazer reposição. Ou algum suquinho, enfim, suco natural, não tem problema, mas nada substitui a água. Nada substitui a água. Existe um dilema muito grande, um mito muito grande sobre os isotônicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma corrida como a São Silvestre, que a gente acabou de assistir agora no final de ano, a gente vê que as pessoas não tomam Gatorade, não é uma bebida isotônica que está lá, é água mesmo para a pessoa beber. Então, se indica que a pessoa, quando ela vai tomar um isotônico, ela faça pelo menos após ou no período de 1 hora de atividade física forte, intensa. Claro. Bom, o pessoal está ligando, quer que você repita a proporção lá, aquela continha que tem que fazer. 35 ml de água para cada quilo. Por quilo. Exatamente. E aí faz a conta e vê quantos quilos tem. De repente, uma pessoa que tem 60 quilos, quanto de água tem? 60 quilos, 6 vezes 3, 18, vai dar 2 litros de água, mais ou menos. Mais ou menos, né? A conta é 6, vai pegar o teu peso e multiplica por 35 ml. Então, por exemplo, tem 100 quilos, 35 ml dá 3.500 ml, que equivale a 3,5 litros. Ótimo, ótimo. Então, viu, já fez a continha aí, já está sabendo, já vai beber. Amanhã tem que beber, né? Exatamente, durante o dia inteiro. Já pode começar hoje, aliás. Em doses homeopáticas, né? Não é verdade. Beber demais. Bom, e vocês fazem atividade física, vocês bebem bastante água? Sim. Leva no trabalho aquela garrafinha de água, leva na escola, na faculdade, é importante levar, né? Porque senão a gente acaba esquecendo, vai passando, a gente vai tomando um cafezinho e vai enganando, dando aquela enganadinha, né? Exatamente. E como você falou, nada substitui a água, então é importante as pessoas terem essa consciência. Para quem faz esporte, por exemplo, existem muitos acessórios para isso, né? Uma coisa muito legal que a gente vê hoje são as pessoas com aquela mochilinha com aquela mangueirinha para água, tal. Principalmente então, ciclistas, né? Exatamente, ciclista, maratonista, esse pessoal que precisa hidratar direto. Agora, me permite, Karen, Peter, eu vou fazer uma pergunta para você. À medida que a gente vai tendo mais idade, vai amadurecendo, nós percebemos menos a necessidade de tomar água. Precisamos ser avisados com a idade? Nós temos, conforme a idade que a gente tem menos líquido no nosso organismo. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma criança de 6 meses, por exemplo, ela tem aí 75% do corpo dela é água. Né? Se fala que hoje o corpo humano ele tem 75% de água, mas não é só isso. Quando a pessoa vai ficando com mais idade, nós começamos a ter menos água. Então, de zero a... E precisamos repor mais líquidos? Não repor mais líquido, vai depender conforme a tua necessidade. Então tem algumas coisas que vão contrabalancear nisso. O que a gente pega é principalmente a parte do teu peso. Isso a gente consegue ter mais. A mulher existe uma necessidade de hidratar um pouco maior do que o homem. Tá? Em compensação também a gente tem que ver, por exemplo, a taxa de metabolismo. O que é a taxa de metabolismo? É quanto aquela pessoa queima e gasta durante o dia. Quanto mais ela gastar, mais ela tem que repor. E o tipo de alimentação que ela, exatamente. Ela faz e o teu organismo em si, ele te chama para isso, né? Por exemplo, tu pode reparar a tua pele, tu pode reparar a sensação de sede. Exatamente, a secura na boca. A cor da urina também. A cor da urina é um negócio muito legal, porque quando a pessoa toma pouca água, a urina fica mais amarelada, quando a pessoa toma bastante água. Então, assim, são coisas que vão evitando, por exemplo, quem não toma água hoje tem um problema sério muito grande de ter cálculo renal, porque ele é o nosso solvente universal mesmo, então ele que vai passar durante todo o nosso organismo. Então, assim, ó, é muito importante a ingestão de água várias vezes ao dia. E evitar o sal também. E evitar o sal, exatamente. Porque o sal ele faz o contrabalanço da água, né? Realmente. Se tu ingere mais sal, tens que ingerir muito mais água. Na verdade, a gente tem tudo que é doença porque a gente quer, porque a gente não se cuida. Exatamente. Às vezes não é porque a gente quer, claro. Mas assim, se você começar a se cuidar, tiver uma alimentação saudável, praticar exercício, né? Atividade física sempre, eu acho que é um bom caminho aí para ser mais saudável, para não precisar ficar gastando dinheiro no médico, né? É importante essa parte do exercício, né? Por exemplo, tu precisa te hidratar mais, fica mais exposto ao sol, aquela pessoa que corre durante o meio-dia. Pô, se vai correr em alguns horários ruins, tenta correr pela sombra pelo menos. Né? Procura, existem várias alternativas. Usar o bom senso é sempre importante. Usa o bom senso para melhorar ocasiões. Isso. Né? Exatamente. Realmente. Bom, e agora a gente vai falar... Vamos fazer um intervalinho agora ou dá para conversar mais um pouquinho?
Bom, temos mais um tempinho então. Vamos aproveitar agora, então vamos mostrar essas camisetas. Então, esse assim, ó, tecido. eu trouxe algumas camisetas com uns tecidos um pouco diferentes, por exemplo. Posso aqui. pegar? Pode, lógico. Posso passar aqui? Obrigada. Essa camiseta, ela tem um tecido bem diferente, que é Ele uma é bem união. fininho, né? Exatamente. Esse tecido. Como é o nome desse tecido? Eles chamam todos a parte de dry, tá? São os tecidos de dry que tem umas marcas já específicas. Olha já, só essa né? telinha que você tinha falado. Exatamente, essa tela. Então, se a gente pegar algumas camisetas hoje, elas têm bastante disso. Até tanto a parte de cima quanto a parte de baixo hoje. A gente vai pegar algumas calças, por exemplo, que a lateral é sempre essa telinha, então a moda ajuda bastante, que agora vem aquelas calças que tem aquele trançadinho, com a parte exposta. Esse tecido, por exemplo, Karen, ó, que é, isso aí a gente chama quase como se fosse uma segunda Nossa, pele. esse tecido é uma delícia Não, também, é uma né? Pra malhar, você maravilha, nem é um sente, ele é tecido leve. completamente leve. Não então, fica assim, pesando, que pena que a pessoa de casa, né? não a pessoa pode não pode sentir, sentir, né? É um mas negócio é uma meio delícia. tátil, assim. Esse tecido parece aqueles geladinhos que a gente chama, né? Exatamente, é o que a gente chama muito de segunda pele, muito né? macio, é a segunda muito pele. usado também para pijama também, hoje o pessoal usa bem muito isso gostoso. na atividade física. E existe, lógico, toda a parte do esporte que vai praticar, existe um material específico para isso. Sim. Né? Por exemplo, se a gente for pegar, para a pessoa que vai fazer ciclismo, por exemplo, existem as bermudas para ciclismo, que ela já vem acolchoada. É muito importante olhar isso também. De repente a pessoa vai pedalar e sente muita dor na parte inferior do tronco, na parte do cóccix. As meias também são as bem meias apropriadas, também, as né? meias Pra de não dry, hoje tem as meias ter que hoje... impacto tão grande. Exatamente. O tecido que tu vai usar, o calçado que tu vai usar hoje. A gente vê cada vez mais as pessoas mais preparadas para isso, né? As lojas de departamento, as empresas que fabricam isso investem muito na mídia disso daí. Então hoje o sistema de amortecimento dos tênis é uma coisa que antes eu tenho academia, então a gente se preocupava muito com isso. Porque a pessoa ia correr na esteira com um tênis que parecia quase um sapato, né? Esses tênis que hoje o rapaz usa de skate, por exemplo, a pessoa correr com um tênis daquele machuca muito. Então, assim, hoje tu não vê muito mais aquilo. Vê uma pessoa já compra um tênis mais com amortecimento, com aquele sistema de amortecimento todo. Então, assim, existe uma preocupação muito grande e que tem facilitado muito o nosso trabalho, né? E a gama de mercado hoje, porque tu tens desde o preço popular até o preço absurdo de malha e com quase a mesma qualidade. Vai depender da marca que tu vais querer comprar, né? Realmente. Vocês fazem academia? Vocês vão... Sim, certamente. Olha que bom. E uma pergunta para você, Peter. Quais os limites que cada ser humano pode ter a partir de uma certa idade? Para o exercício físico, para a atividade física, existe uma coisa que a gente fala que é uma tabelinha assim, ó. 220 menos a tua idade. Sim. Isso a gente pode trabalhar com uma tua frequência cardíaca máxima. Então vamos pegar, por exemplo, 220 menos a tua idade, 40 anos. Tá, pode botar mais 20. Com estado de 40, com estado de 40. Então nessa relação tu vai ter 220 menos 40, tu tens a tua frequência cardíaca máxima por minuto de 180 batimentos. Ah, mas eu nunca cheguei nisso aí. Exatamente, a frequência cardíaca máxima. E daí, por exemplo, quando tu vai fazer algum treinamento específico, tu pode trabalhar, por exemplo, com 60%, 70% disso. Então tu calcula 70% disso, pega o teu pulso, pega em 15 segundos... Dá mais de 100 também já. Exatamente, pega em 15 segundos, multiplica isso por 4 e tu consegue saber o teu linear. 1,60. Essa é uma referência para se saber. Outra referência muito legal de fazer, faça um teste de esforço. Procures um médico e faça uma avaliação para saber... Cardiologista, né? Existem coisas tão... Todas as pessoas, na verdade, deveriam fazer antes de começar a correr, começar a ir para academia, começar a fazer uma dança, enfim. Consulta no médico. Cardiologista, né? A gente teve casos aí de atleta de triatlon, por exemplo, que infartou em cima de uma esteira. Meu Deus. Então, tu imagina o risco que nós, pobres mortais, não temos comparado com um cara que faz um triatlon, por exemplo, que faz um Ironman. Sempre a prevenção ainda Sempre. É melhor, procure né? um profissional para te atender, procure um médico para te fazer os exames necessários. Procure um educador físico para fazer o teu treino. Não saia te aventurando por aí, que isso não vai dar muito certo. Cuide-se. Bom, a gente faz mais intervalo e volta daqui a pouquinho.